Queridos amigos da Academia Brasileira de Marketing, a nossa querida Abramark, hoje aqui um convidado para lá de especial, Geraldo Rocha Azevedo, a quem eu carinhosamente chamo de G. Então, assim, durante a entrevista eu vou chamar de G porque é admiração, é proximidade, é carinho, é um misto de tudo isso. Então, o Geraldo aqui ao meu lado, eu vou fazer uma breve introdução dele, já vou emendar uma primeira pergunta. O Geraldo é desse mercado só há 40 anos. Ele começou como estudante, tinha um sócio, já tinham uma agência ali no comecinho, depois foi para a Ogilvy, depois ele criou a agência dele, a Rocha Azevedo, um clássico, uma agência gigantesca, vendeu para a The Marketing Store. Ele tinha essa agência com o Martim, que é outro querido amigo, Isso. e foram tocar a The Marketing Store no Brasil, e assim seguiu por um tempo, depois ele foi ser sócio do Alexandre Gama na Neo Gama. Não satisfeito, ele ainda foi para Time for Fun, e em 2016 ele resolveu criar a Execution. Por que você voltou a empreender nesse mercado, Geraldo? Bom, primeiro, obrigado pelas palavras, né? É um prazer estar aqui e é um prazer poder ter esse padrão de carinho e de intimidade com você, com a Abramark. A família Madia toda tem um histórico gigantesco nesse nosso mercado. Então, de verdade, eu acompanho há 40 anos tudo isso que vocês vêm fazendo e hoje com essa iniciativa da Abramark, que é sensacional. Como você mesmo falou, eu tenho uma história comprida de empreendedorismo nesse negócio de comunicação. Eu estou no negócio de gestão de agência de comunicação, de propaganda, de promoções, de marketing direto, esse aspecto digital, de varejo e tal, há quase 40 anos. Então, de verdade, é bastante extenso. E depois do ciclo Neo Gama, que foi um ciclo muito próspero e muito feliz. Eu me lembro, eu sento com a Lei e com o Roberto, a gente fica lembrando daqueles anos que a gente passou junto, era muito gostoso. Todo dia era diversão, era muito divertido, a gente conseguia fazer coisas muito legais e foi um período muito próspero. Após a venda da Neo Gama, eu tive que passar um tempo fora, por causa do Não Compete, e aí eu pude voltar. E eu sempre soube que eu queria voltar. Porque eu sempre tive essa coisa de... Eu não tenho o exemplo de parar de trabalhar. Meu pai está com 86 e continua trabalhando, entendeu? Então, para mim, não é uma coisa de simplesmente parar ou fazer. E eu vi que existia espaço no mercado para uma agência nacional, de dono, entendeu? Que tivesse toda a inteligência embarcada nessa agência que você tem numa agência de porte grande, de 300, 400 pessoas, mas que ao mesmo tempo tivesse aquele olhar cuidadoso para cada uma das marcas que a gente atende. Então, o projeto da Execution é um projeto muito bem pensado e é um projeto que hoje, 7 anos depois da fundação, eu digo que a gente começou em maio de 2017, ela está exatamente no momento que eu acreditei que a gente conseguiria trazer essa agência ao longo dos 7 anos. Então, eu estou muito hoje feliz com tudo isso que a gente conseguiu conquistar. Então, mais uma vez, o porquê foi exatamente para poder não só criar alguma coisa nova, trazer uma novidade para esse mercado e poder juntar gente muito legal que eu tive a oportunidade de conhecer ao longo desses anos todos trabalhando nesse mercado. A gente está mais próximo há alguns meses. Eu lembro a primeira vez que eu estive lá na agência, você fez uma apresentação da agência, eu fiquei bastante impactado. E ali naquele momento, olhando para vocês, eu falei, poxa, o Geraldo conseguiu encontrar uma agência que tem uma palavra forte que chama-se equilíbrio. Porque você traz toda a visão do estratégico com performance, com venda, com resultado. Você trabalha de forma absolutamente perfeita no equilíbrio entre o digital e o tradicional. Você é uma agência que consegue construir marca e gerar performance. E você é uma agência que tem muita experiência com juventude. E aí, olhando para a Execution, o meu ponto de vista, e agora de quem tem o privilégio de ter vocês como agência, é esse. Você é uma agência absolutamente diferenciada pelo equilíbrio que você encontrou. É isso mesmo? Que legal que você mencionou isso. Eu fico até arrepiado quando você fala isso, porque é verdade. Você vê, você tem agências que são muito criativas e são agências que são criativas pela criatividade. Então é muito mais para dentro. Eu quero ser criativo porque eu quero ganhar prêmio. E você tem agências muito focadas em alguns aspectos. Quando a gente foi fazer esse projeto, eu tive vamos dizer assim, a empáfia de
plotar as agências que eu admirava num eixo, né? Onde você tinha ali mais para agência, mais para o cliente, mais para agência, mais para o cliente, mais para criatividade, mais para execução do dia a dia e tal. E a gente pôde identificar claramente onde a gente queria estar com a execution. E a ideia é exatamente ser uma agência que tem um enorme conteúdo estratégico, criativo, mas que esteja muito próxima do cliente. E a gente identificou que existia essa lacuna, esse buraco dentro desse gráfico no mercado. Então, para construir isso, a gente sabia exatamente qual era o roadmap que a gente tinha que ter para poder chegar nesse momento. Entendeu? Então isso passa por processo, passa por pessoas, passa por treinamento, passa por metodologia, uma série de coisas. Então eu acho que esse caldo todo de saber para onde a gente estava indo com essa agência permitiu que a gente chegasse onde a gente está agora, onde a gente tem eu me orgulho muito de dizer que a gente tem uma enorme tecnologia de planejamento estratégico embarcado. Inclusive depois eu posso falar um pouco mais disso. A gente tem hoje uma criação à prova de bala, e a gente tem uma execução, tanto do aspecto criativo quanto do aspecto de mídia, tudo isso que não faz sentido dividir nada. Então, para os clientes que a gente tem em casa, que já é uma carteira da qual eu me orgulho muito, a gente tem essa condição, entendeu? Inclusive com essa parte toda de resultado, esse compromisso com o resultado. E levando sempre em consideração toda a parte estratégica para a gente não estar dissociado daquilo que as marcas têm que levar para o mercado ou querem, qual é a percepção que elas querem gerar e também de toda a parte da execução criativa, entendeu? Então acho que a gente conseguiu sim esse equilíbrio. Legal de você perceber essa sutileza, entendeu? Porque realmente é uma sutileza. Você tem um case recente que acho que explica brilhantemente isso, que é o Familiaridades do Bradesco. Conta um pouquinho para quem não conhece desse projeto, como é que é esse diferencial. O Familiaridades, a gente tem uma relação muito querida e muito íntima com o Bradesco Seguros. A gente tem uma série de divisões dentro do Bradesco Seguros que a gente trabalha. Somos uma das 2 ou 3 agências que trabalham com eles. E dentro do ambiente da Previdência, que tem uma importância enorme dentro do grupo Bradesco, mas principalmente do Bradesco Seguros, eles têm um produto que é o Prev Jovem, que é aquele eterno dê um futuro de presente para quem você ama. E o Prev Jovem sempre veio trabalhando na linha da propaganda, com as campanhas. Então tinha turminha Prev Jovem e coisa e tal, e sempre estimulando, e principalmente nessa época de Dia das Crianças e coisa e tal, estimulando os pais a fazer um plano de previdência para os filhos. E foi quando a gente percebeu que dar um futuro de presente para o seu filho é uma promessa muito consistente. E vai muito além do aspecto financeiro. Então, a grande pergunta que a gente se fez dentro da agência é como que a gente poderia inovar trazendo uma coisa que fosse muito além do aspecto financeiro. O aspecto financeiro, você dá um futuro de presente para o teu filho, tem o Prev Jovem. Você compra um plano de previdência e você garantiu o futuro do teu filho de um jeito ou de outro. Então a gente resolveu criar um portal que já se transformou no maior portal de conversa intergeracional da internet. Então é um portal no formato de uma casa. Então as pessoas entram e dentro da casa você tem vários cômodos. Você tem a sala, você tem o quarto do casal, você tem o quarto do filho, você tem a cozinha, você tem o quintal. Então dentro de cada um desses cômodos você tem uma série de conteúdos adequados para o público daquele cômodo e para aquele cômodo. Então na cozinha, como que você pode fazer uma receita mais gostosa com o teu filho, o que você pode cozinhar no fim de semana com ele, na sala, na televisão, aprenda a jogar com o seu filho, quando você vai para o jardim, brincadeiras para você fazer outdoor com o seu filho, com os avós e coisa e tal. A gente trouxe o Estadão como parceiro de conteúdo, lançamos esse projeto no final do ano passado, ele já ganhou um Marketing Best em função dos resultados, e hoje a gente tem níveis de engajamento assim superiores a 99%. Um índice de acesso absurdo que não para de crescer. Então realmente a gente atirou no que viu, acertou no que não viu, e partindo de uma verdade absoluta, né? A gente gosta de dizer que para você efetivamente se comprometer com o futuro do teu filho, das novas gerações, é muito além do aspecto financeiro, e principalmente a conversa. Você está próximo, gerar essa proximidade, esse carinho. Então esse é um case muito legal do qual a gente se orgulha muito. E de verdade, você poderia ter feito uma campanha pura e simples, né? Nós fomos pela solução não mais óbvia, mais trabalhosa, mas que com certeza está gerando resultados excepcionais para todos os envolvidos, inclusive para todas as famílias que estão acessando. Incrível.
sei se você chegou a fazer essa associação que eu vou fazer, mas vocês estão indo para o 8º ano, mas nesse primeiro sextênio vieram mudanças importantes, né? No processo, aí ao longo desse 7º para o 8º ano. Chegou o Marcelo, que tem um cargo já bastante interessante dentro da agência. Chegou mais recentemente a Carol, para cuidar da tua estratégia. Vocês fizeram uma aquisição de uma estrutura incrível, que é um híbrido de produtora com fomentadora de conteúdo, que é a W1. Vocês acabaram de fazer um facelifting na identidade visual de vocês. O que a gente pode esperar aí para a Execution para os próximos anos? Só falando um pouco para aqueles que não acompanharam tão de perto como você acompanhou, a gente fez um processo comprido, começou meados de 2023, portanto está completando agora um pouco mais de 6 meses, 10 meses mais ou menos. Nós começamos redefinindo os pactos, contratando a Pactui, que é uma consultoria, onde a gente definiu claramente quais são os nossos pactos. E esse é um processo muito bonito, porque eles começam com questionamento: quais são os pactos que nós temos conosco desde pequenos? Quais são os pactos que eu tenho comigo mesmo, que eu abandonei ao longo da vida? Quais são os pactos que eu abandonei que eu gostaria de resgatar? Quais são os pactos que eu quero celebrar comigo? E aí isso vai expandindo esse círculo de uma forma concêntrica para que pactos eu quero ter com os meus parceiros de negócio, que pactos eu quero ter com os meus clientes, que pactos eu quero ter com a sociedade. Então a gente cria esses stakeholders, isso cria um caldo de cultura muito legal dentro da agência. Começou com isso, depois disso a gente passou por um trabalho de redefinição da nossa metodologia de planejamento, que a gente até foi buscar auxílio num sujeito que eu reputo como sendo uma das melhores, difícil dizer a melhor, né? Mas uma das melhores cabeças de planejamento dessa geração, que é o Rodrigo Maroni. Foi head planner da Wieden Kennedy em Portland durante muito tempo, tem passagem por diversas agências e tal. Hoje ele tem uma consultoria, mora em Nova York, e nós conseguimos trazer o Rodrigo para ele nos ajudar a definir essa metodologia, que é o SIR, né? O SIR, que a gente chama, que basicamente são 3 coisas: simplicidade, impacto e resultado. Simplicidade, naquele momento que você tem que reduzir a marca ou produto ao seu mínimo denominador comum, para você poder entregar aquela verdade, passar por cima desse monte de ruído que a gente tem hoje na comunicação. Impacto, tanto na execução criativa quanto na mídia. Você tem o maior impacto possível para gerar a maior lembrança e, consequentemente, a maior eficiência na tua comunicação. E o resultado, né? Como é que a gente se compromete com o resultado desde o momento zero. Então, essa metodologia de planejamento é extremamente contemporânea e muito simples. Para gerir isso, a gente foi recrutar a Carol Avari, que tem passagens pela BBA de Nova York, Thompson, enfim, várias agências. Ela hoje é a Head Planner e a gente gosta de chamar ela de Chief Simplicity, né? Que é de verdade reduzir isso ao mínimo. A gente foi buscar também o Marcelo Passos. Marcelo é um profissional super respeitado e reconhecido no mercado, mais de 20 anos de experiência em diversas agências como África, DM9, e tem 2 prêmios Caboré de profissional de atendimento nas costas, então um cara super sênior. E aí, junto com o resto do time, a Alessandra, a Fernanda, Silmar, hoje a gente tem 120 pessoas lá dentro, a gente formou esse caldo que eu reputo como sendo um caldo muito eficiente, muito coeso. Todos sabemos para onde a gente está indo, para o mesmo lugar, e é gente que se orgulha muito de trabalhar com o outro. Então é aquela coisa assim, quando você olha para o lado, você fala assim: eu vou dar o meu melhor porque eu quero ser merecedor do respeito desse cara que está sentado do meu lado. E a gente também identificou a necessidade de ter uma estrutura que cuidasse de forma eficiente, planejada, estratégica e com uma enorme capacidade de execução de todo esse ambiente de redes sociais. Então a gente investiu para comprar uma estrutura, hoje chama-se W1, ela está sediada em Campinas. Eu tenho um sócio lá que é o Lucas, que é um cracaço, você teve a oportunidade de conhecer, é um menino de ouro. E então a gente está conseguindo hoje fazer de uma forma muito integrada e muito bacana. Sempre lembrando que, por que execution, né? Essa é uma pergunta que sempre me fazem, né? Então, a razão é porque nenhuma empresa sobrevive sem inovação, sem criatividade e sem boas ideias. Mas uma ideia não é nada se ela não for corretamente executada. Então, o nosso nome é Execution, porque a gente é apaixonado
por ideias. Daí execution, porque a gente quer ter o compromisso de tirar as ideias do papel e trazê-las para o mundo. Entendeu? Então eu gosto de dizer que a execução é a melhor amiga da ideia. Entendeu? Então, dentro desse contexto, eu acho que a gente conseguiu empacotar tudo isso com inteligência, estratégia, criatividade, comprometimento com o resultado, simplicidade na mensagem, entendeu? E uma equipe que é uma delícia de estar do lado, entendeu? Então eu estou super orgulhoso e feliz da gente ter encontrado as pessoas certas e os clientes certos ao longo do caminho para permitir que a gente conseguisse fazer esse projeto, que está muito legal. Quem são esses clientes hoje, Gê? Hoje a gente tem 2, 3 divisões da Samsung, a gente tem uma boa parte do Bradesco Seguros, a gente tem as marcas da Química Anhembi, que é super cândida, que boa, a gente tem J. Macedo, não só o institucional, mas todas as marcas, então tem Farinha Dona Benta, Petit Bon, Marca Sol, Brandini, que é uma love brand, na Bahia, para o norte a gente tem o Shopping Pátio Higienópolis, a gente tem a Warner, eu estou esquecendo alguém aí, mas eu acho que esses são os que eu mais me recordo. A gente está num mundo que durante a pandemia ficou muito virtualizado e agora gradativamente ele foi encontrando um equilíbrio. Em alguns casos muito mais presencial, em outros alternativos, mas acho que a gente falou de vários diferenciais seus, da tua agência, do teu time, mas acho que tem um deles que faltou a gente falar. Que você tem hoje uma das melhores vistas de São Paulo. Fala um pouquinho desse escritório lindo que vocês têm. A gente está num... não foi sorte isso, tá? Isso foi uma coisa que foi... quando, ainda na época de Neogama, a gente na Neogama tinha 400 pessoas, né? Então era uma agência grande e o meu advogado societário, naquele momento, era o Matos Filho. E o Matos Filho tinha um escritório avançado só com salas de reunião, num prédio, numa travessa da Faria Lima, 3 minutos e meio da entrada principal do Shopping Iguatemi, que é na Rua Campo Verde. E é um prédio muito bonito, é um prédinho de 9 andares, e um prédio super querido. É Faria Lima, mas não é. É uma coisa que é zero besta, então não tem aquela reconhecimento facial na entrada, nenhum demérito, nenhuma crítica, mas é uma coisa que tem muito mais assim o nosso jeito de ser. E eu sempre soube que quando eu tivesse um negócio, uma agência que coubesse, eu ia querer me instalar naquele prédio. E aí quando eu montei a Execution, eu fiquei arranhando a porta lá, dia sim, dia não, até conseguir encontrar um andar que estava vago, a gente conseguiu pegar esse andar, fizemos uma reforma, e realmente a vista é muito bonita, o prédio é muito legal, e a gente tem sido muito feliz lá. Então, fica o convite para aqueles daqui que estão nos ouvindo aqui, que ainda não tiveram oportunidade de ir lá, como você já teve, entendeu? Para vocês conhecerem, porque realmente ficou muito gostoso. Gente, recomendo que vocês vão lá conhecer o Geraldo, além de bater um papo incrível, vão ver uma vista muito bacana, tomar um café, vai ser muito agradável para vocês que estão vendo e que não conhecem eventualmente a Execution. Geraldo G, meu querido amigo, minha agência, meu privilégio de ter como agência, gente, tem coisa bacana aí para academia, hein? Se preparem. A gente vai usar esse Sir ao limite para vocês entenderem o potencial que isso tem. Queria agradecer profundamente você estar aqui com a gente hoje, você levar esse conhecimento pessoal de casa. Um prazer estar com você aqui. Fábio, eu queria dizer, eu sou teu fã. Eu acho que esse ambiente da Abramark que vocês criaram é um negócio que não para de crescer e tem um potencial gigantesco de informação, de instrução, e é tudo do bem. É tudo do bem. Só passa coisa boa, as pessoas aprendem coisa boa, mexe, traz à tona o que as pessoas têm de bom, o que as marcas têm de bom. Então, de verdade, o serviço que vocês fazem para esse nosso mercado é muito legal. E para nós da agência, é um prazer poder estar te acompanhando nessa jornada. E para mim, pessoalmente, poder ter esse álibi para conviver mais com você é muito legal. Entendeu? Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo também. Eu que agradeço. É isso, queridos amigos. Mais um bate-papo incrível hoje. Semana que vem a gente vai ter mais um conteúdo no nosso compromisso com vocês. E a gente se vê em breve.